الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com nosso querido profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Sejam todos bem-vindos nessa aula do nosso curso sobre a religião islâmica. E agradeço a presença de todos aqui na Mesquita Brasil. E também agradeço a presença, ou futura presença dos nossos irmãos e irmãs que vão acompanhar as aulas por meio da TV Islâmica Brasil. Agradeço a equipe também da TV e rogando a Allah subhanahu wa ta'ala que abre para nós as portas do conhecimento, que também nos ajude a colocar o conhecimento que nós adquirimos na prática. Falamos das aulas passadas, já começamos a falar sobre o pilar mais importante, que chamamos o pilar mais importante da prática, que é a oração. Esse pilar no Islã, podemos dizer que é o pilar mais importante de todos. Depois da pessoa se tornar muçulmano ou muçulmana, a maior coisa que ele tem que fazer, e a coisa mais importante que ele tem que praticar, é a oração. E a oração, quando a gente fala oração, a palavra em português pode ter outros significados, porque quando fala oração em geral, vem na nossa mente também aquela oração que nós fazemos quando tem uma necessidade, aquela que nós chamamos uma súplica, ou rogar, né? Quando rogamos ao nosso Criador. Essa aqui pode ser chamada também uma oração, mas não é a oração que a gente está falando, é uma outra oração. Essa oração que nós fazemos, essa aqui não tem horário, a súplica, né? A súplica não tem horário, não tem uma forma, não tem uma forma definitiva ou determinada para você fazer. Pode fazer em qualquer momento, quando você quer fazer, pode levantar a sua mão, fazer uma oração, fazer uma súplica, uma prece, né? Aliás, o muçulmano, nós temos um livro, né, específico que fala sobre esse tipo de oração. Todos os momentos que nós fazemos na vida, né, durante o dia, tem uma súplica recomendável fazer. Quando você acordar, logo após de acordar, já tem uma oração específica para você falar. Agradecer ao seu Criador por ter mais um dia da vida, agradecer por deixar você viver, porque a dormir, uma prática, uma morte parcial, não uma parte integral, definitiva. Aí depois vai todas as coisas, você vai, por exemplo, sair da sua casa, tem uma súplica, você entrou na sua casa, você vai entrar na mesquita, sair da mesquita, entrou no seu carro, você tem uma súplica para você fazer, você colocou uma roupa nova, você também tem uma súplica, uma oração para você. Então, toda a vida, quando você vai comer, quando você vai beber, sempre tem uma oração, deixa a pessoa ligada com Deus 24 horas. E nós temos que lembrar que nós temos que ter essa situação de ser ligado com Deus o tempo todo, porque Deus está conosco o tempo todo. Por isso, a gente também tem que estar com Ele o tempo todo. Por quê? Porque sem a ajuda do nosso Criador, a vida não tem como ser e acontecer. A nossa vida é muito frágil. Pode ser qualquer momento, qualquer ação que a gente faz, podemos, sem a ajuda de Deus, não estaríamos fazendo nada. Por isso a gente tem que ter essa ligação, sempre está presente na nossa vida. Isso aqui é o propósito. Mas, fora de tudo isso, nós temos 5 orações que são diferentes. São momentos e tem ritual que nós temos que parar, deixar tudo e fazer aquela que chamamos salat. Salat é uma oração específica que tem seus horários determinados durante o dia, que são 5 horários,
é esse aqui que chamamos Salah, na língua árabe, que pode ser feita de uma forma determinada, como o profeta nos ensinou e como o anjo Gabriel ensinou ao profeta a fazer. Então, nós aprendemos com o profeta falou que anjo Gabriel que ensinou essa forma que praticamos até o dia de hoje. Então, essa oração que estamos falando, esse é o pilar mais importante do Islã, que nunca pode deixar de fazer de qualquer forma. O Salah, o único pilar que o muçulmano tem que fazer de qualquer forma. Parece que é uma coisa ligada como se fosse um alimento, o ar que a gente respira. Uma coisa essencial para a nossa vida. Não podemos ficar sem. Então, tem 5 horários. Falamos a semana passada sobre esses horários, que são 5, seguem o movimento do Sol todos os dias. E nós temos que aprender o que é exigido, né? Qual é necessário para essas orações sejam cumpridas e feitas de uma forma correta. Então, além de a gente fazer, tem que fazer de uma forma também correta. Não adianta só fazer, tem que fazer de uma forma que seja de acordo com aquilo que o profeta ensinou, que o Alcorão explicou para nós. Principalmente, nós temos 4 coisas importantes antes de fazer a oração. Ou para fazer a oração, são 4 coisas que são exigidas, que o muçulmano tem que fazer antes de começar a sua oração. A primeira coisa que tem que ser feita ou tem que ser exigida, que a limpeza do corpo e também do local e da vestimenta. Isso é uma coisa exigida. A pessoa que quer fazer a oração tem que ter lugar limpo onde ele vai fazer e tem que ter o corpo também que não tem impureza e também tem que ter a vestimenta que ele usa também tem que ser limpa. Quando a gente fala limpa aqui, não quer dizer que é igual ou semelhante ao coisa do higiene, né? Fez a limpeza que nós usamos normalmente. E limpeza que tem também uma determinação. O que é limpeza? Limpeza quer dizer que não pode ter impureza. Então, não é que aquele sujo que a pessoa tem, às vezes, a pessoa durante o dia trabalha e acaba tendo algumas coisas assim, sujeira, mas essa sujeira não é que é exigida. O que é exigido é uma coisa além disso, que seja, por exemplo, aquela coisa que nós chamamos impureza. Impureza, por exemplo, como o sangue, por exemplo. O sangue é considerado uma coisa impura. A urina, por exemplo, do ser humano, do animal, é também uma impureza. E, por exemplo, a saliva do animal. A saliva também, não todos os animais, né? Mas, por exemplo, o pus que sai do corpo, a urina, os fezes, tudo isso aqui, o vinho também é considerado como impureza. Então, essas coisas que não podem ter na roupa da pessoa, não pode ser assim no lugar onde ele vai fazer a oração. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que procurar. A segunda coisa que nós temos que também exigida é fazer a ablução. A ablução tem que ter algumas partes do nosso corpo tem que ser lavados. Inshallah, nas próximas aulas nós vamos ter aulas práticas sobre como é feita a ablução de uma forma correta. A gente vai descer, inshallah, na mesquita e entrar na área da ablução e nós vamos aprender passo a passo como tem que ser feita essa parte, que é uma parte importante também para purificar o exterior da pessoa. Porque você vai agora para um encontro é importante. A gente se arruma para encontrar com alguém importante, para a gente conversar com
Quando você tem visita em casa, você se arruma, você se prepara, você toma banho, faz não sei o quê. Então você vai agora para um encontro muito especial. Você vai falar com o seu Criador. Então tem que ter algumas coisas que um preparo por isso. Você saiu do banheiro e vai fazer a oração. Não dá. Você não está preparado assim psicologicamente. A pessoa sai do banheiro, precisa, antes de fazer a oração, tem que fazer aquilo que ablução, uma purificação pela água. Tem que ser algumas partes, membros do corpo, tem que ser lavados para poder fazer a oração. Essa purificação, inshallah, depois, como falei, nós vamos aprender, mas falando assim, de forma geral, nós temos que lavar o rosto pela água, as mãos também têm que ser lavadas, também passar a mão na cabeça, e os pés também têm que ser lavados. São 5 assim, partes são importantes que ser tocados e lavados pela água. A água é um fator purificador. Então, é a água que o profeta nos informou que todos os pequenos pecados que nós cometemos, às vezes, né, e muitas vezes, né, que durante o dia, então a ablução faz o quê? Ele faz um pouco de limpeza, não só física, mas também do pecado que nós cometemos. São pequenas coisas que a gente comete, mas a ablução tira, porque a água, ela purifica. Quando a pessoa tem intenção disso. Isso aqui não é uma limpeza assim, geral que a gente faz, não, a gente faz com intenção de adoração. Então, esse aqui purifica também. A água, ela sai, tudo aquilo que cometemos nas nossas mãos, sai, né, quando fazemos o wudu, faz limpeza daquilo que cometemos nas nossas mãos, nossos pés também, às vezes a gente comete erros. Então, é muito bom essa limpeza espiritual também que nós fazemos durante o dia. Por isso que as orações purificam o muçulmano durante o dia de todos os pecados, quando são bem feitas. Então, primeira coisa, tem que procurar a limpeza do local onde nós vamos fazer a oração, a limpeza da roupa, do corpo, não pode ter nada assim da impureza, e também fazer a ablução. Agora, tem mais uma coisa que é muito exigida, estar na direção da Meca, né? A Qibla. Então, a oração não pode ser feita em qualquer direção, tem que sempre estar na direção da Meca. Esse aqui é um lugar que um ponto do concentro, né? Concentração. Onde a pessoa estiver, qualquer lugar no mundo, seja dentro da mesquita, Meca lá, tem uma mesquita muito grande, não sei se alguém de vocês já foi lá, inshallah que um dia vocês visitam lá e vocês conhecem. Eu fui 2 vezes lá em Meca, é uma mesquita que cabe 2 milhões de pessoas, uma mesquita muito grande. Mas lá no centro da mesquita tem aquela Kaaba, chama Kaaba, um lugar, aquele prédio, né, que foi construído pelo profeta Abraão pela primeira vez. Claro, ele existia desde Adão, mas foi levantado as pedras na época do profeta Abraão, foi construído para ser um lugar, um templo, um lugar para que as pessoas visitam e também eles, na hora que fazer a oração, eles se direcionam. Então, uma condição, pessoa hoje, nós temos aplicativos, tem hoje facilidade de você localizar a Kaaba. Se a pessoa não tem essa ferramenta, está em lugar assim, ele tem que esforçar, pelo menos, né? Ele tem que perguntar, tem que, na hora que ele descobre, ele vai fazer a oração. Mas se a pessoa que faz esforço, ele está num lugar que não sabe onde está a direção, perguntou, fez esforço e reza, aí a oração, inshallah, é válida, por mais que a pessoa não acerta a direção. Mas normalmente hoje nós temos facilidade, as mesquitas já têm, quando entra na mesquita já sabe a direção da Meca, e isso é um ponto de concentração, como eu falei, para unir as pessoas, para não cada um
reza numa direção diferente. Esse é um ponto que une todos os muçulmanos, uma forma de união, que as pessoas ficam no mesmo lugar, na concentração, no mesmo foco. Claro que aquele é apenas um símbolo, né? Um lugar apenas pedra que não tem valor, não tem nada, mas apenas um lugar da concentração. A terra lá é uma terra abençoada, o lugar do Kaaba, que ele é ligado diretamente a uma outra casa no 7º céu, que chama Al-Bayt Al-Ma'mur, que foi ligado àquele lugar, onde os anjos descem e sobem, a rota dos anjos, né, que eles sobem e descem para o planeta Terra. Então, aquele é um lugar de concentração, um lugar para que nós podemos, inshallah, se direcionar nas orações. Então, isso aqui é mais uma coisa que nós temos que fazer, exigida antes de fazer as orações. Tem mais uma coisa que também é exigida, cobrir o corpo, né? Tem uma parte do corpo tem que ser cobrida durante a oração. Mas o homem é diferente da mulher. O homem tem uma parte que é obrigatória, o homem tem que cobrir a partir do umbigo, né, até os joelhos. Essa parte tem que ser coberta, tanto na oração quanto na rua. Então, essa parte é considerada como parte íntima. Então, tem que ser coberta na hora que a pessoa vai fazer a oração. A mulher, ela precisa cobrir o corpo todo, exceto as mãos e o rosto. Então, ela, para fazer a oração, por isso a gente tem roupa especial, né? Quando as mulheres entram na mesquita, já tem uma roupa especial preparada para que elas podem fazer as orações. Então, são essas 4 exigências, né, que o muçulmano tem que fazer antes de começar qualquer oração. Essa parte da limpeza, da purificação é importante. Não podemos deixar os pecados acumulam, né? Por isso que esse aqui é um purificador. Todo dia a gente faz essa limpeza. Se a sua casa fica muito tempo sem ter limpeza, como fica? Deixa a sua casa 1 mês ou 2 meses sem fazer limpeza nenhuma na sua casa. Como fica a situação? Então, é a mesma coisa. O coração, a nossa alma, se você deixa muito tempo acumulando, né? Aí acumula, aí depois você fica formando uma coisa que impede o seu coração receber a luz. Se você tem uma janela e deixa ela 2, 3 meses sem fazer limpeza, aí depois fica uma Crosta. Aquela, não sei. Uma coisa que cobre aquela janela que fica, você não enxerga mais nada, né? Uma semana. Agora imagina 3 meses, estou falando. Você não consegue nem enxergar, e nem as pessoas podem enxergar aí aquilo que está, porque fica suja, né? Então a mesma coisa, quando Allah chamou esse aqui, crosta, como fala? Crosta? Crosta. Allah chamou do ran. Ran é a crosta do coração. Ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Uma camada como cobertor que cobre o coração da pessoa. Aí a pessoa não enxerga, assim, ela não recebe. Barreira pode ser, mas aquilo que impede o coração receber as lições, receber a luz, né? Ele não tem mais esses sentimentos, ele esquece Deus, ele não tem mais. Então, por quê? Porque o coração já foi coberto. Então, cada pecado, o coração é muito transparente, o coração é muito sensível. Não o coração aquele físico, mas o coração aquilo que é o nosso íntimo, que podemos chamar uma consciência, até o próprio coração. Os sábios hoje descobriram, como fazem hoje muitos transplantes, né,
do coração, descobriram que tem no coração físico também células racionais dentro do coração. Então, a gente toma a decisão também pelo coração, pelo meio do coração. A gente sente, a gente tem muita coisa que sai a partir do nosso coração. É uma forma racional, mas do coração. Por isso que nós temos que cuidar essa parte da mesma forma que cuidamos as nossas casas. Uma vez Deus revelou para o profeta Davi, ele falou: Davi, purifica para mim uma casa que eu posso morar. Aí Davi falou para Deus: oh Deus, ele achou que Deus está pedindo um templo, né? Fazer um lugar para adoração. Aí ele falou: Deus, onde o Senhor quer que essa casa seja feita, seja construída? No Sinai ou no Jerusalém? Qual lugar? Aí Deus falou para ele: Davi, você pensou muito longe. Não é isso que quero. Purifica para mim o seu coração. Se você faria, eu ficaria no seu coração. Então, o coração é um lugar onde nosso Criador pode estar. Por isso, nós temos que cuidar dessa parte. E eu sempre falo que cuidar do coração é igual a casa. Quando você faz faxina na sua casa, antes de fazer, você abre as janelas. Sim. Mas depois, quando você termina, faz o quê? Fecha as janelas. Por quê? Se você deixa as janelas abertas, aí, de novo, ele vai entrar sujeira. O coração também tem janelas. As janelas do coração. Quais são as janelas do coração? Os sentidos. A visão, a audição, a boca. Tudo isso aqui, janelas. Na hora que você faz limpeza, faxina no seu coração, como podemos fazer faxina? Pedir perdão. Fazer perdão, recordação de Deus, isso aqui faz limpeza, limpa o coração. Aí fazer todos os dias isso, deixa o coração muito sensível. As orações diárias, a mesma coisa. Recitar o Alcorão, é a mesma coisa. Tudo isso faz limpa. Participar numa aula como essa, é a mesma coisa. Se limpa o seu coração. Mas o que nós temos que fazer depois da faxina? Nós temos que fechar as janelas. Então, as janelas que é a visão, a audição. Se você deixa as janelas abertas, ele suja de novo. Porque você olhando para uma coisa errada, se escutando uma fofoca, por exemplo, uma coisa errada, olhando para uma coisa, falar assim, usar uma língua, né, de uma forma errada, tudo isso afeta onde? Vai diretamente para o seu coração. Por isso tem que fechar as janelas, para manter o seu... Claro, isso aqui não é 100%, isso aqui é impossível, a gente, como eu falei, mas quem preserva isso, faz as orações, faz pedir o perdão durante o dia e tenta, porque é difícil aqui hoje, no mundo que a gente vive, é difícil você ter essa virtude, ter tudo isso aqui preservado, mas a gente tem que tentar, o profeta Muhammad, que Deus abençoe, ele diz que o olhar que a gente tem, a visão, é uma flecha das flechas do Satanás. Então, a pessoa, quando ele faz uma olhar assim errado, é como se fosse está fazendo uma flecha que atinge o coração. Pode atingir e deixar o coração doente. Então, Deus diz, quem deixa que ele preserva, abaixa, por temer a mim, que Deus está falando, por temência a Deus, o que acontece? Deus irá colocar uma doçura no coração dessa pessoa, que ele sente a doçura da fé. Então, a fé, ela tem uma doçura, um sabor específico. Então, a pessoa, para saborear a fé, ele precisa manter as janelas fechadas, porque o coração ele fica bem preparado, bem preservado, bem limpo. Então, essa luz divina, para a gente ter, nós temos que abrir mão de outras coisas. É um processo que realmente é diário, contínuo,
E nós somos anjos. A gente falar a verdade, nós não somos anjos. Por isso nós temos que fazer isso. Nosso pai Adão nos ensinou, antes de descer aqui da terra, quando ele cometeu primeira coisa, né? Ele errou e voltou, corrigiu o seu erro. Então, o nosso propósito é não ficar como anjo, não errar. Nós temos que evitar, mas nós vamos cair. Caiu, então você tem que fazer, volta de novo. Allah aceita o arrependimento, a pessoa pode voltar, pode se arrepender e corrigir aquilo que ele já tinha feito. Então, a oração tem esse papel. A ablução tem esse papel também. Então, na hora que você vai fazer a sua oração com tudo isso preparado, você já tenha procurado essa limpeza física também, uma limpeza exterior. A oração vai trazer agora para você o quê? Uma limpeza interior. Olha que coisa maravilhosa, você já fez a ablução, já tem tudo puro, purificado, aí você vai agora para fazer o seu encontro com o Criador do Universo. Então é um privilégio muito, muito grande que Deus deu para nós. O que podemos considerar como impureza que, por exemplo, nós temos que ser assim protegidos, nós temos que prevenir, né, para fazer a oração o local, por exemplo, não pode ser, como eu falei, vinho, vômito, pus, sêmen, sangue, fezes, urina, tudo isso aqui é considerado como coisas impuras, né? Tem que ser, a pessoa não pode fazer a oração enquanto a sua roupa, por exemplo, se a pessoa tem roupa, tem que fazer limpeza antes de fazer a sua oração. E depois de fazer a ablução, também tem que fazer, lavar as partes que a gente falou, e depois ele vai para fazer, inshallah, a oração de uma forma correta. Aí depois nós temos que fazer a oração de uma forma correta. Então já estamos preparados para fazer a oração, nós temos que agora procurar fazer a oração de uma forma correta. Inshallah, nas próximas aulas, não sei, inshallah, na próxima vamos fazer uma aula prática ou na outra. Vamos fazer a oração e vamos fazer a ablução, que são as duas coisas mais importantes que todo muçulmano tem que aprender. Esse tipo de conhecimento, um conhecimento obrigatório. Tem um conhecimento que não é obrigatório, mas tem outro conhecimento que é obrigatório, porque faz parte dos pilares da fé. Então, o muçulmano você não tem obrigação de aprender como fazer o zakat, por exemplo. Também é um pilar do Islã. Mas se você não tem condições financeiras, o zakat não é obrigatório para você. Você não tem que aprender o zakat, por exemplo. Ou quando você se torna rico, aí que você tem que aprender como o zakat é feito. A peregrinação. Talvez você vive muçulmano até morrer sem fazer a peregrinação, porque você não tem condições. Aí não precisa aprender isso, porque para você não é obrigatório. Mas a oração e a ablução, esse aqui não tem muçulmano que não pode deixar de aprender. Até doente tem que fazer. Todas as pessoas têm que fazer. Em qualquer situação tem uma oração específica para a pessoa doente, para a pessoa. E tem também uma alternativa do wudu. Pessoa que não consegue fazer a ablução, nós vamos aprender como fazer a tayammum, né? A tayammum, uma alternativa do wudu. Pessoa que não consegue usar água, por exemplo. Então, ele tem que fazer uma alternativa, que é o tayammum. E é por isso que esse tipo de aula é uma aula obrigatória para todo muçulmano. Tem que aprender isso. E quando antes, melhor, né? Para a pessoa já começar a fazer de uma forma correta. Então, tem uma forma física, que é a ablução, e tem uma forma física da oração, e tem também aquilo que, inshallah,
também é importante que nós vamos aprender sobre a concentração na oração. Al-khushu' fi salah. Como podemos, inshallah, também ter uma oração bem feita. Não feita de qualquer jeito também. Tem que ser, inshallah, bem feita para dar fruto, para poder dar resultado. Que a concentração que deixa a oração ser viva. Senão fica só apenas um corpo. A pessoa vai praticando alguns exercícios. Então, o mais importante da oração é ter a concentração. Por isso que o Islã falou para nós ter a qibla, a direção, para a pessoa não ficar assim distraída. Quando você tem um ponto de concentração, isso ajuda você a ter mais concentração. Isso aqui é muito importante para Allah diz no Corão Sagrado: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Serão bem-sucedidos os fiéis que eles conseguem concentrar nas suas orações. E aprender a fazer a ablução de uma forma correta. Aprender a fazer a oração de uma forma correta, isso que vai te ajudar a ter a concentração. Porque qualquer falha da ablução ou falha da praticar a oração pode tirar a pessoa da concentração. Por isso que nós temos que, inshallah, aprender tudo junto. Como fazer a ablução, como fazer a oração e como também ter a concentração dentro da oração. Realmente o profeta sallallahu alaihi wasallam informou que o Satanás procura ao fiel, o muçulmano, na hora de fazer a oração, para tirar ele da concentração. E a gente percebe isso quando você vai fazer a oração. Você começa e vem na sua cabeça muitas coisas, né? A conta que você vai pagar, ou visita que você vai receber, o que você vai almoçar hoje, o que você vai preparar. Então vem muita coisa na mente da pessoa. Claro, isso aqui não invalida a oração, porque é natural, né? Uma coisa que a gente nem tem controle disso, né? Mas isso aqui pode diminuir a recompensa da pessoa, né? Então, melhor, e não vai ter os mesmos frutos daquilo que realmente é a oração feita de uma forma correta. Mas isso aqui não tem controle. Você começa Allahu Akbar, aí vem trazendo muita coisa para a sua mente. Ou uma forma de você também voltar à concentração quando você fala nos movimentos Allahu Akbar. Então Deus é maior daquele sussurro, Deus é maior daquela que o Satanás traz na minha mente. É um trabalho, um esforço, né, que a gente tem que sempre voltar. Uma maneira também que pode nos ajudar você refletir e pensar naquilo que você está lendo do Alcorão, porque é uma forma que um diálogo, né, você fica quando fala Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, há um diálogo que você está fazendo com o seu Criador. Você fala, ele responde. Então, pensar nisso já consegue deixar você mais concentrado. Você está falando com o Criador do universo. Então, uma situação muito, muito boa, né, que você pensar. Imagina se você na frente de alguém, autoridade, você tem 5 minutos com uma entrevista com o presidente, por exemplo, com alguém, a maior autoridade do seu lugar, do seu país, com o prefeito, com o ministro. Eles dão para você tem 5 minutos da entrevista, você tem 10 minutos. É claro que você não vai pensar na sua comida, na sua bebida naquele momento, não vai pensar assim com seus amigos naquele momento. Você vai tentar o quê? Concentrar o máximo daquilo que você foi fazer. Então você tem que saber que você tem poucos minutos, que você já está agora para você realmente ter esse privilégio, esse momento que traz para você uma tranquilidade, traz para você uma nova, né, uma era nova, né, do seu dia, da sua vida. Então você não pode perder essa oportunidade, né? Você já tem essa oportunidade e aproveita para ficar mais concentrado e mais focado naquela oração. Esse tipo de oração que, inshallah, vai te proteger de todas as formas. Protege
do mal das pessoas, protege você do mal do Satanás, do mal das criaturas, fica bem protegido. Tem um hadith do profeta, quem reza ao Fajr de alvorada, ele fica na proteção divina o dia inteiro. O dia inteiro fica protegendo. Seguro de vida gratuito, né? Então, quanto você paga o seguro de vida? A pessoa querer ter seguro, não sei. Mas essa é a oração da madrugada, fi dhimmatillah. O profeta falou. Tem 10 benefícios da oração da alvorada, são muito importantes. Mas isso aqui, muito assim, porque todos nós queremos uma proteção. Você fica protegido. Imagina Deus fala, você hoje vai ficar na minha proteção. Como você se sente? Se você tem alguém importante e falou, você está hoje, fica à vontade, eu vou te proteger. Então, essa é uma garantia da proteção divina. Só o fato que você fazer essa oração da madrugada, você fica protegido o dia inteiro. Então, seguro, uma pureza, uma energia positiva que você pode ter na sua vida, começar o dia, né, com esse espírito, é maravilhoso, né? Aí você vem no meio-dia também, fica um pouco cansado, fraco, a sua bateria fica um pouco menos, aí você vai lá, carrega de novo, volta a carregar, aí você renova, você conecta com o seu Criador, com a fonte da vida, e é assim que todos os dias que fica, inshallah, sempre forte, sempre carregado, né? O dia inteiro, a vida inteira, inshallah. Então, na hora que a pessoa recorda, lembra de Deus, então, inshallah, ele fica também sobre essa luz e deixa o coração também sempre tranquilo, tranquiliza o coração quando você faz recordação de Deus. Então, isso aqui é o propósito, né, de você fazer e ser ligado o tempo todo, o dia todo com o seu Criador. As orações melhor ser feitas nas mesquitas, né? Quando a pessoa tem acesso a uma mesquita para fazer uma oração, isso aqui para os homens, para as mulheres não tem o mesmo valor. Fazer em casa ou na mesquita é um privilégio, né, das mulheres também, que ela ganha a mesma recompensa, seja feita em casa ou seja feita na mesquita. E o Islã não sobrecarregou as mulheres por ter fazer a oração na mesquita, porque o homem já está, tem mais facilidade, então ele é melhor ser feita na mesquita em congregação. Então, quando a pessoa muçulmana tem possibilidade de morar perto da mesquita, ou ele tem como fazer a oração dentro da mesquita, seria melhor. O profeta diz que uma oração feita em congregação na mesquita equivale a uma oração feita em casa multiplicada 27 vezes. Então, 27 vezes mais quando a pessoa fazer uma oração dentro da mesquita em congregação, junto com as pessoas. Então, isso aqui, muitas pessoas também têm a mesma situação que não tem no trabalho, lugar, né, específico, preparado, adequado para fazer a oração. Então, nós temos que sempre esforçar, né, para ter, né, no horário do almoço, a gente procura. Mas se a pessoa não consegue, aí pode fazer, quando ele voltar em casa, pode fazer tudo, repor tudo aquilo que lhe faltou. Antes de sair para o trabalho, você pode até fazer a primeira oração, né? Aí quando voltar, aí você faz aquilo que você não conseguiu cumprir no seu trabalho. Sempre a gente tem que esforçar, né? A gente tem que achar uma solução. A gente procura sempre ter um lugar para a gente comer, para a gente. Então a gente também tem que começar a pensar nisso. Pode ser uma solução temporária, né, para a pessoa até que ele se achar uma forma adequada, mas a gente tem que sempre esforçar para não perder
fica assim, Sem falar com Deus. então, fica privado disso, né? Completar a sua... Então, é um almoço, na verdade, um almoço para a sua alma. Então, da mesma forma que fica com fome, se você deixou de almoçar, deixou de jantar, a sua alma também é a mesma coisa. Então, a gente tem que esforçar o máximo, porque Deus falou que esses horários, né, são importantes, porque a nossa alma precisa ter essas orações. Inshallah, a gente tem que esforçar o máximo, né, para cumprir. Isso aqui, cada um tem e sabe a sua necessidade, sabe a sua situação. Mas a gente tem que saber que nós temos que fazer o nosso máximo. Então, como eu falei, a oração da mesquita tem mais recompensa, e também em congregação, pode a congregação ser feita em casa, se tem uma família, se tem outras pessoas que querem fazer a oração, é melhor, mesmo em casa, em qualquer lugar, é bom ser feita em congregação. Também tem algumas regras de fazer a oração em congregação, em coletivo, né? Então, tem que fazer também de uma forma coletiva, se poder fazer, porque a recompensa é multiplicada também. Então, melhor ser feita na mesquita, em congregação, porque a mesquita também é um lugar social. Então, o propósito da oração ser feita dentro de uma mesquita é para ter esse fator social, que o muçulmano tem que ter também. Você olhar, encontrar com os seus irmãos, com os seus amigos, esse é um fator muito importante, porque a oração não é só uma ligação com o seu Criador, mas também uma ligação com a sociedade. Tem que sentir a dor das pessoas, quando uma pessoa falta, você pergunta. A gente acaba formando cada bairro, né? Onde tem no mundo islâmico, todos os prédios, por exemplo, lá no andar assim, baixo, tem um lugar reservado para oração. Então, todos os moradores do prédio, porque nas grandes cidades é difícil a pessoa sair, né, para uma mesquita durante o dia, aí as pessoas já fazem mesquitas dentro dos prédios. Então, eles descem, todo mundo desce para fazer oração lá no prédio. Uma forma de unir para fazer a oração. Então, é muito bom ter esse lado social também. Ir para a mesquita também tem esses benefícios, não só apenas para você fazer a oração, mas também para você ligar com as outras pessoas, que é um propósito das adorações. Todas as adorações que o Islã ordena tem lado social, porque o Islã não é uma religião individual, uma religião social, uma religião que também cuida da sociedade. Não cuida só do indivíduo, porque se você cuida só do indivíduo e não cuida da sociedade, a pessoa pode também ser contaminada pela sociedade, pelo ambiente. Por mais que a pessoa pode ser boa, mas se não cuida os outros membros da sociedade, o seu filho pode ser contaminado, a sua filha. Então, nós temos que também, além de cuidar de nós mesmos, também ter uma sociedade boa. Por isso, o Islã é uma religião que cuida também a vida do muçulmano, não só dentro da mesquita, mas também fora da mesquita. A mesquita para nós é toda a vida. A mesquita pequena, onde você faz as orações, mas a mesquita grande, onde você vive também, onde você trabalha, onde você faz família, onde você vai passear, tudo isso aqui também tem que ter o respeito, tem que ter os valores, tem que manter, né, a sua religiosidade, a sua fé, não só apenas dentro da sua casa ou dentro da sua mesquita, a sua fé tem que ir junto com você. Não deixar em casa quando você sai sem religião. Ou você tem que seguir a cultura popular. Não, a sua fé tem que sair junto com você no trabalho, tem que aparecer. Não existe uma fé que só dentro da mesquita, só dentro daquele lugar que a gente, saindo fora, aí acabou tudo. Isso aqui não existe. Tem que ter a sua ligação com Deus, com a vida
dentro da mesquita, fora da mesquita, dentro do trabalho, fora do trabalho. Isso aqui que é uma educação sempre tem que acompanhar o muçulmano em todos os lugares. Nós temos agora dois tipos das orações. Nós temos uma oração obrigatória e nós temos também uma oração voluntária. As orações obrigatórias, como falamos, como vocês já sabem, são 5 orações. São obrigatórias. Além dessas orações que são obrigatórias, tem outras orações que são voluntárias. E essas voluntárias também têm níveis. Tem uma coisa que a gente chama uma oração voluntária, mas ela confirmada, e aquela que assim, pode ser recomendada. Não é tão assim, não tem o mesmo valor, o mesmo esforço que você tem que fazer. Então, as orações voluntárias que feitas antes e depois das orações obrigatórias. Nós temos, por exemplo, 12 rak'ahs. Cada oração obrigatória tem uma outra oração feita antes e depois. Então, essas são voluntárias. Por exemplo, nós temos a oração do meio-dia. Antes de fazer a oração do meio-dia, tem uma outra oração igual para ser feita antes dessa oração. Uma oração preparatória, que você se prepara para fazer a obrigatória. Quando você termina a obrigatória, também tem uma outra oração voluntária que você tem que fazer. Não tem que fazer, mas é bom fazer logo depois de terminar a oração obrigatória. Então, além dessas obrigatórias, tem orações voluntárias. São 12 que são confirmadas, 12 rak'ahs por dia. Vamos contar, por exemplo, são 2 antes do Fajr. Antes da primeira oração obrigatória, nós temos 2 rak'ahs. Então, assim, são 2 rak'ahs muito importantes fazer. Então, antes de fazer a oração, tem que fazer essas 2 rak'ahs. Aí vem o horário do Dhuhr. O Dhuhr tem 4 antes e 2 depois. Então, 4 antes e 2 depois. Rak'ahs quer dizer uma genuflexão, ou unidade, né? Então, são 2 unidades. 4 antes e depois 2. Exatamente. O Asr não tem. O Asr, o meio-dia, não tem uma oração voluntária. Você faz só apenas o Asr. Não tem 4 antes? Não tem assim confirmado, mas tem recomendado. Não tem assim confirmado. Agora, o Maghrib tem 2 depois da oração. Quando termina o Maghrib, a quarta, tem mais 2 após da oração. Antes não tem, confirmada. Agora, o Isha tem 2 depois da oração também. Então, já o total é de 12. 2 antes do Fajr, mais 4 antes do Dhuhr, já 6. 2 depois do Dhuhr, 8. 2 depois do Maghrib, já 10. E 2 depois do Isha, que é 12. Então, são 12 rak'ahs que são confirmados. Esses aqui são voluntários, tá bom? Antes do quê? Não. Não é confirmado. Então, tem, mas não é confirmado. Estou falando agora só as sunnah, que é uma voluntária, que são confirmadas. Que o profeta quer dizer o quê? Que o profeta nunca deixou de fazer isso. Por isso que se tornou uma coisa confirmada. Agora tem, além dessas orações que são voluntárias, nós temos algumas orações que são recomendadas, que não são confirmadas, mas é recomendável você fazer. Como que? Nós temos uma oração chamada oração do Duha. A Duha, que é uma oração feita logo 15 minutos depois do nascimento do sol. Quando o sol nasce, logo depois, espera 15 minutos, aí é recomendável também fazer
uma salah, uma oração voluntária. Essa oração, o profeta diz que serve como caridade do corpo. Então, do ossos, né? Do osso do ser humano. Então, fazendo essa oração, você como se você está fazendo uma caridade para preservar o seu corpo, para proteger os ossos, como uma forma de gratidão que você pode ter por sós do seu corpo. Isso chama Salat al-Duha, a oração da clareza, depois do nascimento do sol. Tem mais uma oração que é muito recomendável, a oração noturna. Tem duas orações, uma antes de dormir, que chama Qiyam al-Layl, antes de você dormir, depois do Isha. Você rezou o Isha e ficou assim conversando com sua família, ficou com seus filhos, Aí chegou o horário de dormir. Antes de dormir, é bom você também fazer 2 rak'ahs, ou quando você quiser, fazer uma oração, se chama Qiyam al-Layl. Uma oração voluntária muito recomendável, que é a Tahajjud. A Tahajjud é uma oração feita antes do Fajr. Isso aqui, antes de entrar o horário do Fajr. Naquele horário meia hora antes do horário da primeira oração. Então, o horário é aquele horário muito nobre. Aí você acorda no meio dessas pessoas que estão dormindo, aí você fica também naquele momento, horário muito nobre para fazer as suas orações. O Witr também é uma oração muito recomendável. Isso é feita logo depois do Isha. Você rezou o Isha, você fez 2 rak'ahs que são sunnah, confirmada. E tem também, além disso, uma oração chamada Al-Witr. O Witr, o ímpar. Então, o ímpar, finalizar o dia sempre com ímpar. Isso aqui é muito recomendável também. Finalizar o seu dia com uma oração ímpar. Então, ou você faz 3, ou pelo menos uma. Faz uma, ou 3, ou 5, mas o mínimo uma witr, porque Deus ímpar. Ele gosta do ímpar. Como ele é ímpar, então é bom finalizar o dia com essa oração. Uma unidade finaliza as orações do dia. Então, isso aqui é muito confirmado também, muito recomendável fazer tudo isso. O que Deus falou num dito, um dito divino, né? Que a coisa mais agradável para Deus, você fazer a coisa obrigatória. Isso aqui é a coisa mais assim, agradável que eu pode fazer, que o filho pode fazer. Agora, quando o muçulmano, quando o filho, ele faz as coisas voluntárias, aí que ele ganha uma proteção e uma recompensa muito especial. Allah diz, quem faz as obrigações são coisas mais queridas. وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Então, meu servo fica aproximando de mim por meio das voluntárias, orações voluntárias, até que eu amo ele. Então, o caminho de ganhar o amor de Deus é o caminho das coisas voluntárias. Porque é obrigatório, às vezes a pessoa fica com medo, né? De ter que fazer, porque tem castigo, tem não sei o que, se não faz, tem que fazer. Ele tem medo, mas voluntário não. A pessoa só faz o voluntário por sinal do amor. Então, que cada vez que você aproxima, como a nossa irmã falou, Deus cada vez fica mais próximo com você. Que é sinal do seu amor, seu querer você aproximar cada vez mais para Ele e Ele aproxima mais para você. E caso Deus ama o seu servo, Ele falou, ele se torna a audição dele. Que quando ele escuta, a sua audição fica abençoada. وَكُنْتُ بَصَرَهُ. Eu vou me tornar a sua visão se torna abençoada. وَيَدَهُ. A sua mão fica abençoada. Seus pés ficam abençoados. Quando Deus ama você, aí que Ele fica assim, protegendo você por inteiro.
Quando você escuta com a bênção. Quando você vê, fica abençoado. Esse aqui é o caminho. Não é uma coisa que a pessoa ele nasce com ela. Ele vai adquirindo e aberto. Não é para uma pessoa e para outra. É para todo mundo. Qualquer pessoa que quer, esse é o caminho. Você quer ter essa bênção? Você quer ser uma pessoa abençoada? Uma pessoa próxima de Deus? Está o caminho. Você quer ser uma pessoa escolhida, amada? Tem um caminho também. Esse é o caminho. Você tem que mostrar isso. Você tem que demonstrar o seu amor. E você tem que saborear isso também. Quando você vai acrescentar, quando a pessoa fica com sabor, né? Isso aqui se torna uma coisa gostosa, não é uma coisa assim. Hoje, às vezes, a pessoa, quando está no início do caminho, ele fica uma coisa difícil para a pessoa praticar. Mas na hora que ele tem um sabor, nós temos pessoas assim, quando lemos a história dos muçulmanos nos tempos passados, as pessoas recitavam metade do Alcorão numa noite, ficavam rezando a noite inteira, fazendo só essa oração da madrugada, recitam a metade do Alcorão numa noite, fica a noite inteira, porque ele está lá como uma pessoa está hoje passando passando a noite com os amigos, fica feliz, fica não sei o quê, divertido. Para eles era aquilo que traz o conforto, traz a luz, traz a felicidade, a alegria para o coração. Então esse é o caminho, na verdade, o caminho dos voluntários, que são caminhos para ganhar o amor de Deus. Você conquista o amor de Deus, você te demonstra que você ama de verdade e você quer conversar. Pessoa que gosta de comida, ele fica feliz com qualquer conversa sobre a comida. Só fica feliz se você fala de receita, de restaurante bom, de uma comida gostosa, não sei o quê. Aí fica tão feliz, conversa com ele 1 hora. Ele fica conversando, não cansa. Pessoa que gosta de carro, só abre assim, conversa sobre o carro, aí vai contar para você, vai conversar com você, fica o dia inteiro conversando. Pessoa que gosta de futebol, aí também é a mesma coisa, apaixonado. A pessoa que gosta de política, não sei, cada um tem um. Agora a pessoa que gosta de Deus, onde é a área dele? Onde ele fica feliz? Isso é bom também para a pessoa ter uma consulta, né, de Deus, né? Tem uma súplica específica, né, que a pessoa quando vai fazer uma coisa que ele não sabe, aí eu vou fechar um contrato, eu vou me casar, eu vou abrir uma loja, vou fazer um negócio, vou viajar. E muitas vezes a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Será essa coisa boa que estou fazendo para mim? Ou seria uma coisa ruim para minha fé? Então, tem tudo isso. Eu não sei, mas Deus sabe. Então, tem uma oração que chama a oração do Istikhara. Essa oração específica, você faz uma oração especial para pedir consulta de Deus, se isso for bom para mim, na minha vida religiosa, minha vida eterna, minha vida terrena. Se for bom, facilita para mim. Caso contrário, que não facilita, afasta de mim. Porque muitas coisas a gente pensa e dedica, a gente quer de todo o coração que sejam feitas, mas não, no final eles não são bons para nós. Então a gente tem que pedir istikhara, fazer isso aqui. O profeta, os companheiros do profeta falaram que o profeta sempre ensinava para nós a istikhara a ser feita para qualquer coisa, para pedir coisas mínimas. Aí faz istikhara, porque Deus encaminha você, ilumina e deixa você escolher aquilo que é mais correto, mais certo, que é bom para você, para a sua vida eterna, para a sua vida terrena, para a sua vida após a morte.
tudo isso também faz parte. Pode ser uma mensagem, né, que Deus facilita para você aquele assunto ou não. Mas é bom, na hora que você faz o istikhara, essa consulta, ou Deus facilita para você, ou Ele pode não facilitar. Caso contrário, aí um sinal que isso aqui não é bom para você. Então você deixa procurar outro caminho, outra coisa. Então tem várias assim maneiras que a gente consegue, como nós não conhecemos o futuro e Deus sabe o futuro, então pedimos sempre uma orientação, um caminho que Ele mostra para nós, inshallah. Não, você não vai perder nada daquilo que você vai pedir, mas às vezes a resposta não vem do jeito que você pediu. Porque, como eu falei, que às vezes você pede uma coisa que não é boa para você. Como você está pedindo a Deus, às vezes, quando Ele deixa você sem, é o que é muito bom para você, e você não sabia. Então, na hora que você deixa Deus como que Ele é seu procurador, aí você vai ganhar de qualquer forma. E não sempre do jeito que você pede. Talvez você pede uma coisa anos, você não consegue. Fala alhamdulillah também. Alhamdulillah, não reclama. Não fala, não, Deus não está me atendendo. Não, está atendendo você. Mas você não sabe de que forma. A súplica sempre atendida. Não tem como não ser atendida. Porque Deus isso falou isso no Alcorão. وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Vosso Criador diz, suplica a mim e eu atendo você. Então, a promessa de Deus, quando você suplique, quando você pede, Ele vai te atender. Mas, como vai ser essa resposta de Deus para você? Pode ser que dar aquilo que você pediu, isso pode acontecer. Pediu alguma coisa e Deus deu para você. O segundo pode pedir e não ser realizado não. Atendido você sempre vai ser, mas atendido de uma outra forma. Não pode ser dado a você aquilo que você pediu. Pode impedir, como você às vezes pede uma coisa que não é adequada. Deus pode impedir o mal que pode te atingir e você não sabia. Deixa você protegido contra o mal que poderia te atingir e deixa você ser atingido pelo mal. Então, essa aqui é uma forma de atender a sua súplica. Ou pode que Ele deixe a recompensa dessa súplica para o dia do juízo final. Ele não dá para você aqui, mas dá para você no dia do juízo final. Mas sempre você vai sair recompensado. Vocês lembram a história de um apresentador aqui do Brasil? Ele comprou uma casa, eu lembro até agora, né, faz anos, que comprou uma casa muito grande nos Estados Unidos, né? Ele fechou um negócio, comprou a casa dos sonhos dele. Acho que ficou um mês lá e caiu na própria casa e morreu. Então, quando ele fechou aquele contrato, a pessoa está fechando o quê? A casa do sonho. Achava que aquela casa aqui, não sei o quê, tanta coisa, ele não sabia que aquele que vai ser uma coisa não foi bom para ele. Então, esse aqui que a gente, por isso que este istikhara é bom ser feita, né? Você não sabe, você achando que eu pedi isso, mas Deus não deu para mim. Fala alhamdulillah. Talvez isso não é que bom para você, está pedindo uma coisa errada. Não seja aquilo que você acha, aquilo que você... Na hora que você colocou Deus como o procurador, já está feito. Confia na escolha dele. Tem um sábio que diz, quando eu peço alguma coisa de Deus, se Ele atende do jeito que eu peço, eu agradeço uma vez. Se não me atende do jeito que eu peço, eu agradeço 2 vezes. Eles falam por quê? Ele respondeu que a primeira é a minha escolha. Foi eu que escolhi. Mas a segunda é a escolha de Deus. Se Ele falou que não, então é para ser não mesmo. Eu confio nele. Ele falou não, então isso é por meu interesse, por meu benefício.
Então, isso aqui é muito bom ter essa ligação com Deus. Consulta Ele, conversa, fala, pede. Você sempre vai ser acompanhado, nunca você vai ser privado, nunca você vai ter solidão, nunca você vai precisar das pessoas, nunca você vai ficar feliz com a companhia das pessoas, você fica sozinho, muito feliz. Você pode ficar sem nada dessas que encantam as pessoas, você não precisa de tanta coisa para você ficar feliz. Com aquilo que você já tem, já fica super feliz, satisfeito, com contentamento. Só o fato que você saber é sentir valorizado por Deus. Você foi escolhido por Deus para nascer, para ter vida. Imagina quantas possibilidades de poder não estar aqui. A sua presença aqui, já você ganhou uma mega sena, já ganhou já ganhou muita coisa, só o fato que você nasceu. E agora estar com a companhia de Deus já é uma grande conquista na sua vida. Então, é isso aqui que ser feliz de uma forma natural, ser feliz por ser humano, por ter nascido, por ter vida, por ter, a gente não tem como, em ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Se você vai contar as dádivas de Deus, são incontáveis. Incontáveis, você não consegue nem contar. Por isso, você tem que sempre estar com o Criador, ter essa ligação com Ele. É aí que você fica feliz. Nunca você vai ser decepcionado, porque a gente fica com as pessoas, desanimado, chateado. Você nunca fica, ao contrário, você fica grato, sempre fica grato. Então a oração tem esse papel. A oração traz essa tranquilidade, essa felicidade. Por isso que nós temos que, inshallah, fazer bem feita. Fazer a ablução e fazer a oração e tentar fazer de qualquer preço. Onde você estiver, qualquer lugar, você pensa na oração. Planeja a sua oração, você já tem compromisso com Deus. Você não se prepara quando tem compromisso, você olha na sua agenda hoje. Eu tenho, nesse horário, eu tenho uma entrevista com tal, não sei o quê. Aí você se prepara, você coloca tudo, depende da importância daquele encontro. Aí você se prepara, coloca também na sua agenda. Meu dia tem um encontro com Deus, fala, encontro com Deus. Tem vários assim, coloca na sua agenda, procura ter assim, facilidade, né, para você. Temos algumas assim, promoções também que facilitam a vida, né? Quando a pessoa está em trabalho, na ablução, a pessoa não consegue tirar o sapato, ele pode também passar a mão para não ficar, porque às vezes é difícil a pessoa tirar sapato. Então tem algumas coisas que podem ajudar e facilitar a vida das pessoas. Mas sempre a gente tem que ter essa intenção, ter a intenção de preservar as ordens de Deus, colocar a oração como prioridade e Deus como prioridade. As ordens de Deus como prioridade mais do que ninguém. Esse aqui para nós é uma prioridade. O resto já vem. Porque quem me criou foi o Deus. Quem me trouxe aqui, Deus. Quem me sustenta é Deus. Eu vou prestar contas para Deus. Então eu fico preocupado pelas pessoas. Para quê? O que as pessoas vão acrescentar para mim? Só fala mal, só critica, só atrapalha. Então você não fica se levando em consideração muito o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão criticar. O que é? Eles vão criticar de qualquer jeito, de qualquer forma. Não fica muito ligado com as pessoas. Preserva somente o seu Criador. Irda'u nas, tem um ditado em árabe que diz assim: Irda'u nas ghayatun la tudrak. Agradar as pessoas, um fim inalcançável. Quando você quer agradar todo mundo, isso aqui nunca vai acontecer. Wa irda'u Allah ghayatun la tutrak. Agradar Allah subhanahu wa ta'ala, um propósito que não pode ser deixado. Então, procura só agradar Ele e Ele garante para você deixar todo mundo satisfeito. Não preocupa com as pessoas, ficam satisfeitos quando você procura agradar Allah. Tem outro dito bonito também, que diz assim:
من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. Quem procura agradar Allah, mesmo que desagradando as pessoas, Deus fica satisfeito com ele e deixa outras pessoas também satisfeitas com ele. Caso contrário, ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Quer dizer, quem procura desagradar Deus para agradar as pessoas, Deus fica assim insatisfeito com ele e as pessoas também ficam insatisfeitas com ele. Então, sempre procura, se você quer ganhar, procura só agradar o seu Criador e você sai ganhando, inshallah, de qualquer forma. Barakallahu fikum, inshallah, vamos nas próximas aulas falar mais sobre esse pilar do Islã. Vamos, inshallah, aprender de uma forma profunda para poder fazer bem feito também. Porque só fazer isso já é uma mudança na sua vida. Já é uma grande mudança que você pode, um grande presente que você pode ter na sua vida. Vamos encerrar, inshallah, com a súplica pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoe nosso conhecimento, que nos ajude, inshallah, a colocar na prática. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وطرفا دامعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك فنستحق أن تنصرنا على عدونا يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E até, inshallah, próximo sábado